Autor, coautor, partícipe e cúmplice. Qual que é a diferença entre essas quatro coisas? Bom, o autor é o cara que pratica exatamente o núcleo do tipo penal, ou seja, é o cara que vai lá e executa aquela conduta que está descrita no preceito primário da norma penal. Por exemplo, é o cara que vai lá e subtrai uma coisa alheia móvel para si mediante violência ou grave ameaça, conforme está lá no artigo 157 do crime de roubo. Então esse é o autor do crime, o cara que pratica efetivamente aquela conduta descrita no crime tipificado na lei. Coautor, por sua vez, é o cara que junto do autor também pratica o núcleo do tipo penal. Então coautoria é quando mais de uma pessoa praticam juntas a conduta descrita na lei. Então, por exemplo, uma vai lá, aponta a arma, ameaça, enquanto a outra também ameaça e vai subtraindo. Elas estão ali juntas praticando aquela conduta, aquele verbo e aquelas elementares que estão descritas no preceito primário do tipo penal. E o partícipe? O partícipe é o cara que participa da execução do delito, mas ele não pratica efetivamente, ou melhor, diretamente a conduta descrita no crime, mas ele participa, ele contribui, ele concorre para a consumação daquele crime. A figura do partícipe está prevista lá no artigo 29 do Código Penal. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominada, à medida de sua culpabilidade. Então, por exemplo, o cara que fica no carro aguardando os comparsas dele irem lá na farmácia e praticarem a subtração das coisas alheias móveis mediante violência ou grave ameaça, para depois eles voltarem a embarcarem no carro e eles conseguirem fugir dali, esse cara, perceba que ele não praticou efetivamente aquele verbo e aquelas elementares, aquela conduta descrita no tipo penal, no artigo 157, mas ele também contribuiu para a execução do delito. Ele estava no carro ali esperando para dar a fuga. Então ele não é coautor do crime, mas ele é um partícipe e vai responder exatamente pela mesma pena. Não vai mudar nada lá no cálculo da pena final. Só vai mudar se a participação dele for de pequena importância, que está ali no parágrafo 1º do artigo 29. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então, se a pessoa praticar uma contribuição pequena para a execução do delito, por exemplo, ela só instigou, ela só falou, vai lá e pratica esse crime mesmo. De certa forma, ela contribui para a execução do delito porque ela instigou. Ela pode ter induzido a prática do crime, mas foi uma participação de menor importância, porque ela apenas fez uma motivação verbal. Quem efetivamente foi lá e praticou foi outra pessoa. Então, esse cara que é o partícipe. E o cúmplice? O que é essa figura do cúmplice? O cúmplice não existe tecnicamente no direito penal brasileiro. A lei penal nem mesmo menciona essa palavra cúmplice. Então o cúmplice é mais, de certa forma, uma maneira de se referir a quem participa do crime, né? Uma maneira informal de se referir ao partícipe. Mas o termo correto tecnicamente é partícipe, é o autor